Olá, está começando mais um Saber Direito Debate. Nosso convidado de hoje, Dr. Leonardo Estrela, ele é doutor em Direito pela Universidade Sorbonne, Paris, advogado, professor de Direito Ambiental e Direito Internacional e membro da Sociedade Francesa de Direito Internacional. Autor das obras O Direito Internacional Humanitário e também Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, Legislação Completa. Ao longo da semana, no Saber Direito Aula, ele ministrou o curso de Direito Ambiental Internacional. Na aula de número 1 falou sobre história, na aula de número 2 sobre princípios, na 3 fontes, na 4 sujeitos e na quinta e última aula sobre responsabilidade do Estado. Doutor Leonardo, muito obrigado por estar aqui no Saber Direito Debate. Já pegando essa última aula, responsabilidade do Estado, eu gostaria de saber do senhor o que é mais complicado, se é trazer para o Estado essa responsabilidade de tratar com o devido respeito que merece o direito ambiental, ou as pessoas entenderem como isso funciona, a população de um modo geral? Olha, William, é um prazer estar aqui e pergunta complexa, porque na verdade, quando a gente fala de responsabilidade do Estado, essa responsabilidade, ela obrigatoriamente tem que vir acompanhada por um processo educativo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de direitos de desenvolvimento sustentável, de ideia de sustentabilidade, não adianta nada eu ter um lado só adotando medidas. Não adianta só ou o governo, ou o setor empresarial, ou a sociedade adotando medidas se todos não cooperarem. Então, quando a gente fala em responsabilidade ambiental, o aspecto educacional dessa responsabilidade, ele é tremendo, ele é fundamental. Então, enquanto todos os atores ou os sujeitos do direito internacional não se envolverem nesse processo, adotando medidas preventivas, ou adotando práticas de maior segurança industrial e assim por diante, eu não vou ter realmente uma solução satisfatória. É engraçado, a palavra sustentabilidade vem sempre junto quando se fala de direito ambiental, porque parece que a grande briga é convencer que há uma maneira de se conciliar o desenvolvimento sem complicar a relação com o meio ambiente, não é? Eu acho que esse é o X da questão. Ou seja, durante longos e longos anos, meio ambiente só foi visto como recurso econômico. Então, o caráter era essencialmente exploratório. Até que eu percebo que essa exploração, se ela não vier com um controle específico, eu posso trazer catástrofes grandiosas, com perda de vida humana, com destruição ou empobrecimento da qualidade de vida da população e assim por diante. Então, a ideia de sustentabilidade, ela passa por esse controle e por essa conciliação entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico de um lado e proteção ambiental de outro. E de nada adianta pegar um aspecto isolado. Ou seja, a gente não vai voltar à idade da pedra para proteger o meio ambiente, mas a gente precisa de automóvel, precisa de aço, precisa de tecido, precisa de tudo. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode ter um desenvolvimento de vida exacerbado ou de uma maneira exploratória, não condizente com o que a capacidade suporta hoje. Ou seja, é interessante e é absolutamente necessário conciliar os dois institutos para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente ainda usufrua disso, ar-condicionado, a gente usufrua de automóvel, mas com bases sustentáveis de produção e consumo. Agora, onde é que está o maior problema? Os países que são historicamente extrativistas e que estão hoje buscando um desenvolvimento e, portanto, têm outras prioridades que não a questão ambiental, ou os países de primeiro mundo que muitas vezes se negam a assinar um tratado, a abraçar essa causa de uma maneira mais efetiva? Essa questão também é uma questão complicada porque ela levanta muita paixão. Eu, particularmente, tenho um posicionamento. Eu acho que é evidente que as necessidades de cada país elas são diferentes. A própria ONU já estabeleceu que a causa número 1, talvez, de conflitos ambientais e de problemas ambientais é a pobreza, ou seja, ela já traz aí até um incentivo a que esses países pobres consigam se desenvolver. A ideia de sustentabilidade já é, o que é desenvolvimento sustentável? É me desenvolver, ou seja, a palavra inicial é buscar um crescimento econômico. Então, não adianta eu só proteger a natureza, eu tenho que buscar um crescimento econômico protegendo a natureza, com bases sustentáveis. Então, eu acho que, em vez da gente
adotar uma postura de conflito de necessidades de países ricos com necessidades de países pobres, eu particularmente prefiro entender que a necessidade dos dois grupos de países ela é melhor estabelecida mediante um sistema de cooperação em que eu consiga privilegiar as necessidades de desenvolvimento dos pobres com o desejo, não vou nem dizer necessidade, mas o desejo de proteção ambiental dos países ricos. Uma compensação. Exatamente. E isso o direito internacional, em certo sentido, conseguiu trabalhar. Então, a gente tem o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, que é isso. Ou seja, os países ricos, eles, de certo modo, dizem, ok, eu causei degradação, eu hoje sou um país que causa degradação, só que eu sou um país rico. Então, eu vou ajudá-los, ou seja, a responsabilidade por cuidar da natureza é de todos, mas ela é diferenciada, tendo em vista o poderio econômico, o grau de desenvolvimento ou a própria capacidade de destruição que um país possui. Isso é juridicamente previsto. Mas, doutor Leonardo, aí não cria uma situação em que o país rico, que degradou, possa continuar degradando desde que pague por isso? Mais ou menos. A ideia não é bem essa, não. Porque eu tenho a responsabilidade que é comum. Então, ambos têm que reduzir. Só que de que forma que eu vou reduzir? Eu não vou trazer uma obrigação para todo mundo. Vamos pegar um exemplo concreto, Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto são os países que emitem gases que causam efeito estufa e vários países têm que reduzir a sua produção de gases para não causar mais aquecimento global. De que forma que isso é feito? É apenas uma lista de países específicos que são os países considerados desenvolvidos que têm obrigações. Aí você vai falar, mas espera aí, então os outros países não têm obrigação? Não nesse primeiro período de compromisso. Ou seja, o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, ela vem estabelecer exatamente isso. Eu, que emito muito, eu vou ter que reduzir, vou me obrigar a limitar minha produção e aquele país que está em desenvolvimento, ele ainda não tem limitação. Mas chega um momento em que todos terão que ter. Por exemplo, agora, nessas rodadas de negociação em Copenhague, nas conferências das partes realizadas, o que se discute? Bom, o primeiro período de compromisso de Quioto, apenas percentual, apenas poucos países desenvolvidos tinham que reduzir. Mas Brasil, China e Índia, que são os 3 maiores poluidores do mundo, juntamente com os Estados Unidos, os 4 países que mais poluem, que mais lançam gás de efeito estufa, esses 3 países não tinham compromissos específicos de redução. Por quê? Porque eram países que ainda buscavam o seu desenvolvimento. Já nesse segundo ponto, não, peraí. Esses países que também produzem, eles já passaram o primeiro período, conseguindo desenvolvimento, tendo benefícios para tentar se adequar e agora eles terão obrigações específicas como todos os demais. Não sei se tão específicas ou rigorosas quanto os ricos, mas terão obrigações. Quer dizer, tem que ser estudado caso a caso. Exatamente. É caso a caso e eu acho que os países, querendo ou não, você tem que ter um viés de cooperação. Cada país tem uma necessidade diferente. É isso até a dificuldade de se criar normas internacionais. Ou seja, quando eu vou discutir, por exemplo, florestas, eu vou ter país que vai querer um sistema de proteção e outros países exportadores de madeira, como Canadá, Brasil, Rússia, não vão querer ter tanta regulamentação assim. Tem uma expressão de um autor francês que eu acho sensacional, que é o seguinte: na verdade, quando se fala em responsabilidade ambiental, quando se fala em regras ambientais, parece que tem uma espécie, ele utiliza a expressão, uma vergonha por trás daqueles países que todos partilham. Ou seja, todos os países são poluidores, todos os países têm as suas necessidades, todos os países, em menor ou em maior momento, utilizam a natureza, às vezes de forma predatória, às vezes de forma mais sustentável, mas eles têm um sentimento mútuo de vergonha de que, bom, todos nós precisamos dos recursos, precisamos produzir, precisamos nos desenvolver. Há 20, 30 anos atrás, existia um certo tipo de problema nas questões ambientais, por exemplo, talvez o desmatamento. Quais são os grandes problemas hoje? Porque o desmatamento é algo que causava uma grande preocupação, mas que caminhava, podemos dizer, talvez num ritmo lento, perto de uma catástrofe nuclear, por exemplo, que pode fazer um estrago muito grande em pouquíssimo tempo. Houve uma modificação nas preocupações dos problemas ambientais no decorrer das últimas décadas? Sem dúvida alguma, William. Na verdade, eu costumo dar um exemplo de tratado bem-sucedido, que é uma discussão que hoje tem gente que nem lembra mais,
que se fez e que estava muito presente, que é a camada de ozônio. Eu acho que todo mundo lembra que há 20 e poucos anos atrás, o grande centro das atenções ambientais era um buraco na camada de ozônio e como fazer para combatê-lo. Mediante pesquisas científicas, descobriram que a maioria dos gases que causavam destruição à camada de ozônio é CFC. Sociedade Internacional, percebendo o problema, que era um problema ambiental, mas um problema de saúde também, porque causava câncer de pele, ela, num sistema de cooperação, bolou um grupo, enfim, um regime convencional baseado em 2 tratados internacionais para tentar limitar a produção desses gases ou substâncias que destroem a camada de ozônio. A Convenção de Viena, de 85, e o Protocolo de Montreal, de 87. Esse protocolo, na minha opinião, é um dos maiores exemplos de um tratado bem-sucedido. Ou seja, hoje o nível desses gases diminuiu e muito, de uma maneira assustadora, e pouco se fala ou se discute sobre a camada de ozônio, porque a gente descobre também outros problemas. Hoje eu tenho aquecimento global, ou, para não falar aquecimento global, já que ele é muito controverso, a mudança do clima, que é algo que está bem presente, a desertificação, que foi algo extremamente preocupante há tempos atrás. Hoje eu já vejo que existem novos problemas. Então, é uma constante, ou seja, espécies ameaçadas de extinção. Eu tinha uma lista de espécies, essa lista é constantemente renovada, outras saíram da lista de espécies ameaçadas de extinção. Tudo isso, na minha opinião, é um fenômeno natural de progressão, não só dos aspectos ambientais, mas da própria normativa internacional, que vai se adaptando a partir do momento em que o meio ambiente, os problemas ambientais exigem uma nova solução. Perfeito. Doutor Leonardo Estrela, vou pedir só um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje recebendo Leonardo Estrela, doutor em Direito pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente dessa sua experiência, como é que se vê a questão ambiental no Velho Mundo? Isso é interessante, é uma pergunta interessantíssima, William, porque, na verdade, quando eu cheguei à França, eu tive vamos dizer, a impressão de que, vim para um lugar em que eu tenho um direito ambiental pleno, desenvolvido, e não é nada disso. Na verdade, a nossa legislação ambiental ela é muito mais rigorosa e protetiva que a legislação francesa. Mas por quê? Porque lá eu acho que eles já passaram um pouco do momento de proteção ambiental e lá se discute muito o chamado direito urbanístico. Ou seja, cada país tem a sua própria necessidade. Então, lá eu tenho certas discussões que aqui a gente já, de certo modo, contemplou. Mas por quê? Porque a gente tem que proteger floresta, ou seja, o nosso patrimônio genético é muito maior, infinitamente maior do que o deles. Então, a própria noção de desenvolvimento sustentável, ela, de certo modo, pautua isso, ou seja, eu tenho que garantir as necessidades dos países, mas cada país tem a sua própria necessidade. E no nosso caso, talvez várias necessidades diferentes. Talvez São Paulo aproveite bem os exemplos que o senhor... Exatamente. Por quê? Porque nós temos um país de dimensão continental. Então, tem um dado muito curioso na lei de crimes ambientais, que ela tem um tipo criminal que é exportar para o exterior peles e couros de répteis, anfíbios, etc, etc, etc. Aí muito criminalista veio criticar esse dispositivo. Poxa, exportar para o exterior, que pleonasmo, que besteira. Mas, na verdade, a lei realmente, ela, na minha opinião, ela tem um aspecto que merece ser criticado, não pela redação, mas por quê? Porque foi pego em São Paulo, no aeroporto de São Paulo, um casal vindo de Manaus com uma mala cheia de pele de tracajá, aquela tartaruguinha amazônica. Isso é crime ambiental? Não. Não, pelo menos não nesse dispositivo. A conduta é atípica. Por quê? Porque eu não estou falando em exportar para o exterior. Eu não tive ali uma exportação, eu tive uma exportação interna de espécies, ou seja, eu saí de uma região amazônica e trouxe ela para o Sudeste. Então, isso representa bem essa complexidade ambiental. Então, eu tenho uma complexidade em âmbito internacional, eu tenho espécies que são endêmicas de um lugar, endêmicas de outro lugar, mas também tenho espécies endêmicas dentro de um próprio país, como o Brasil de dimensão continental. Há uma crítica muito comum de que a nossa legislação é muito frouxa com esse tipo de crime, com tráfico de animais, por exemplo. O senhor vê dessa forma também? Lá fora existe essa preocupação? Não, na verdade, eu não concordo por um aspecto. Eu acho o seguinte, os grandes tratados ambientais, o Brasil os ratificou e é Estado parte. Alguns
atuou até ativamente nas negociações. A legislação brasileira, ela, no meu modo de ver, é até rigorosa demais. E esse rigor faz com que ela até caia um pouco no descaso. Então, tem certas condutas que são consideradas como crime que não precisariam ser crimes, poderiam ser infrações administrativas. O que eu acredito aqui é que há, até certo ponto, uma legislação rigorosa, mas não há, até por falta de, às vezes, material ou de recursos, uma fiscalização específica. Então, eu acho que é uma legislação que é avançada, tida como das mais avançadas no mundo. Nós temos em nossa Constituição um dispositivo constitucional, poucos países no mundo têm isso, uma proteção constitucional da natureza, mas ela carece de uma maior efetividade. O senhor ficou até quando em Paris? Eu fiquei até o ano passado, foi de 2009 a 2013. Muda uma visão do seu país estar tanto tempo fora? Muda. Muda porque eu acho que você passa a olhar para certos problemas do seu país com outros olhos e você passa a ver muita qualidade que estando aqui você não vê. Então, eu acho que a experiência do ponto de vista jurídico foi interessante porque essa área aqui no Brasil não é uma área muito estudada, o direito internacional ambiental. Lá a gente tem regulamentação da União Europeia, então, querendo ou não, eles têm esse viés de legislação internacional muito mais desenvolvido do que a gente. Agora, foi interessante por esse aspecto, por ver que o que a gente tanto critica aqui não tem muito fundamento, porque a legislação brasileira é uma boa legislação. Nós temos ações civis que são class actions, ou seja, que são ações coletivas de defesa ambiental. Nós temos a figura do dano ambiental puro, nós temos meio ambiente tido como um direito difuso. Isso não é em todo lugar que existe. O senhor está lecionando hoje? Sim, sim. Eu leciono em alguns cursos preparatórios para carreiras jurídicas em São Paulo, em Belo Horizonte, em Curitiba. E, infelizmente, a graduação, que é a minha grande paixão, eu estou licenciado atualmente. Por que grande paixão? Porque eu acho que a graduação... Pega a pedra mais bruta? Não só isso. Eu acho que a graduação você tem também por isso, mas você tem mais tempo para trabalhar os assuntos ambientais. Então, se às vezes numa aula de, sei lá, para carreiras jurídicas, um sujeito que quer fazer concurso para promotoria, para o Ministério Público ou para a magistratura, ele quer ver o que cai ali. Então, não dá tempo de você discutir teoria, você tem que chegar e explicar, olha, é isso, cai isso, os pontos principais são esse, é aquele, exposição jurisprudencial é essa, é aquela. Já na graduação, você tem, às vezes, 70, 80 horas no semestre para trabalhar o tema de direito ambiental. Então, você consegue, com calma, ver muita coisa. E é um tema monstruoso, ele é gigantesco. Com muito espaço para crescer ainda no Brasil, né? Olha, espero eu. Eu acho que é um tema que ele... Cada vez você descobre novas tecnologias, tanto poluentes como de defesa ambiental. Então, institutos que antigamente eram tidos como absolutamente corretos, vou dar um exemplo do amianto. Hoje, às vezes, a gente estuda e fala, bom, será que é assim? Ou então institutos que hoje estão extremamente atuais, como a figura dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, talvez daqui a 5, 10 anos a gente não vai ter essa discussão toda. Por quê? Porque já vai estar algo bem estudado, bem estabelecido. Então, eu acho que é um progresso normal do direito e do meio ambiente. Com essa paixão toda, espero que o senhor volte logo para a graduação, porque é importante trazer essa paixão, jogar para os alunos, né? E como é que fica essa acumulação de milhagens aí? Não fica cansativo dar aula em 3 estados diferentes? Fica, mas ao mesmo tempo eu falo do tema com tanta paixão e para mim é tão prazeroso falar de direito ambiental e de direito internacional que o cansaço é o de menos. Ou seja, a gente vai com todo prazer e é uma troca de experiências tremendas. Eu o tempo inteiro nesses cursos que eu leciono, eu aprendo muito com os alunos, o tempo inteiro eu tenho perguntas extremamente instigantes e que me fazem estudar, que me fazem ter novas ideias. Então, eu acho que é uma troca fantástica. Tem alguma mágica para aproveitar melhor esse tempo ocioso de aeroporto, de voo? Olha, na verdade, eu sempre costumo viajar com um fone de ouvido e com um bom livro. Então é um momento de relaxar, não é momento de exatamente. Produzir, de trabalhar. Não, eu acho que às vezes você precisa, ou seja, às vezes você aproveita o período para estudar, mas eu acho que é algo tão aeroporto, essa vida de aeroporto às vezes pode ser tão estressante
que o melhor a fazer é pegar um bom livro de literatura e tentar fugir um pouco, ficar tranquilo ali para não se contaminar com todo aquele estresse. Tá certo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o Saber Direito Debate aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje tendo o prazer de receber o doutor Leonardo Estrela. Vamos dar uma olhada. Temos muitas publicações brasileiras sobre direito internacional? Infelizmente, não. O direito ambiental internacional é um tema extremamente específico. Então, eu acho que aqui o Brasil carece de boas obras, de obras substanciais sobre o assunto. Agora, a literatura estrangeira é muito vasta sobre o tema. E já exige um investimento maior um pouquinho, né? Já exige um investimento maior e, infelizmente, livro aqui realmente não é algo barato de se adquirir. Bom, vamos ver o que o senhor separou aqui para a gente? Começando por esse. Na verdade, eu trouxe duas obras, mas é interessante ressaltar que o direito ambiental internacional, aquele aluno que quer realmente seguir estudando esse tema, eu recomendo, antes de mais nada, pegar um bom manual de direito internacional público. Porque o direito ambiental internacional, ele é muito mais internacional do que propriamente ambiental interno. Então, se o aluno tiver um bom conhecimento, uma boa noção de direito internacional, das bases, tratados, demais fontes, solução de controvérsias internacionais, sujeitos, isso facilita muito. Então, os dois livros que eu trouxe, eles espelham bem essa realidade. Esse livro é, na minha opinião, o melhor livro do mundo sobre direito ambiental internacional, que é o livro do Philip Sands, Principles of International Environmental Law. Qual que é a grande característica desse manual? É um manual. Daqueles, eu até brinco, né, daqueles bonitos que param em pé na estante, segura os demais. Então, a grande característica desse livro é que ele parte do pressuposto de que quem está lendo não precisa saber direito internacional público. Então, quando ele vai falar de meio ambiente, ele explica o que é o direito internacional e depois entra no internacional ambiental. Então, é um livro muito bom e que consegue contemplar uma diversidade enorme de assuntos. Já o segundo manual é um manual em português. Foi o primeiro livro que surgiu sobre direito ambiental internacional do professor Guido Fernando Silva Soares. O professor Guido Soares, infelizmente, faleceu, professor de São Paulo, e o Guido era o grande expoente desse tema aqui no Brasil. O manual dele é, sem dúvida alguma, o melhor livro, na minha opinião pessoal, sobre o assunto aqui no Brasil, só que o professor Guido, como um bom professor de Direito Internacional Público, ele partia do pressuposto que o aluno que fosse ler o livro dele já tinha que ter uma base de Direito Internacional. Então, é uma leitura um pouco difícil. Difícil no sentido de que você tem que ter uma bagagem anterior de Direito Internacional para conseguir realmente aproveitar o livro em tudo que ele tem a oferecer. Mas é um livro que contempla uma série de aspectos de tratados ambientais que são hoje a essência do arcabouço jurídico legislativo da proteção ambiental no mundo. Mas já seria muito pesado para quem está procurando, por exemplo, um concurso público, né? Sim, sim. Não é até um tema que caia, que é extremamente cobrado em concurso público. Apesar de hoje, protocolo de Kyoto, ou seja, alguns tratados e normas ambientais, pela importância que adquiriram, hoje eles cobram muito em concurso público. Mas eu acho que se o aluno que for fazer concurso, que quiser seguir por essa área, eu acho preferível ele ter uma boa base de direito internacional, que ele vai conseguir certamente interpretar e saber muito mais, até por bom senso, os tratados. Eu brinco que é igual a lei de crimes ambientais. Ou seja, a lei de crimes ambientais, antes de passar a estudar os crimes ou os tipos propriamente ditos, é muito melhor ele entender as bases ali do sistema penal ambiental, que ele pega a lei, nada de braçada, ele vai poder interpretar corretamente os dispositivos ali estabelecidos. O que o senhor indicaria para um aluno de graduação que tenha curiosidade sobre o tema? Sobre o direito ambiental internacional? Sim. Olha, primeiro, há muita coisa na internet. Então, existem alguns sites, como os sites das grandes organizações não governamentais, site do Greenpeace, site da WWF, site da UICN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Nesses sites já há uma lista de temas
previamente estabelecidos, e geralmente tem lá os temas, cada tema tem um tratado internacional respectivo de proteção, tem as ações que eles realizam. No site do Ministério do Meio Ambiente também tem uma parte de legislação internacional, e no site do Ministério das Relações Exteriores. No site do Ministério das Relações Exteriores você pode ver os tratados que o Brasil firmou na área de direito ambiental, na área de direito marítimo, na área de proteção de espécies, de patrimônio cultural. Então é um bom começo. O livro do Guido é um livro sensacional, é um livro, mas é um livro denso. Ou seja, é um livro que a pessoa é interessante, ela já tem um conhecimento prévio, pelo menos de direito internacional público, o que nas faculdades, enfim, é vista, a disciplina é vista. Certo. Doutor Leonardo Estrela, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas aulas que o senhor ministrou e também por estar presente no Saber Direito Debate. Olha, eu que agradeço, ele foi um verdadeiro prazer comparecer e poder, não diria nem aula, mas poder bater um papo sobre o assunto do direito ambiental internacional, que é, na minha opinião, um dos temas mais interessantes do direito. Com certeza, aguardamos um retorno em breve. Muito obrigado a você pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.